Graça e paz, amados, como é maravilhoso continuarmos falando sobre sermos servos do Deus vivo. E não tem como nós entender o que é ser um servo se nós não entender o plano de redenção. Ontem a gente leu rapidamente aqui aquele texto de 2 Reis, capítulo 4, aquela viúva, esposa de um dos profetas, da escola de profetas de Eliseu, tinha uma dívida e aquele credor ia levar os filhos dela para ser escravo lá até o pagamento da dívida. Ela pede socorro e graças a Deus Eliseu socorreu ela. Como isso é possível? A gente lê claramente aqui uma coisa que ninguém quer admitir muitas vezes, ninguém consegue admitir, poucas pessoas conseguem admitir, aliás. 2 Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Poderíamos dizer claramente, então, que teve um homem que viveu, dois, no caso de Jesus, com exceção de Jesus, fora Jesus, um homem entre toda a humanidade viveu um período da sua vida sem ser escravo: Adão. O tempo em que ele era livre totalmente com o Senhor. O momento em que Adão foi vencido pelo pecado, ele se tornou escravo do pecado. Por isso que a Bíblia vai falar que por um só homem entrou o pecado, agora em Jesus, por um só homem, ele é restaurado esse pecado, ele é pago esse pecado, ele é perdoado esse pecado. Nós podemos ser livres novamente, mas é uma liberdade sujeita a Cristo. Quando nós vivemos no pecado, nós temos o Senhor das nossas vidas, o pecado, Satanás, demônios que dominam a nossa natureza carnal. O Senhor nos resgata e nós continuamos na condição de escravo, só que não escravizado, mas um escravo livre. Então, como é importante nós compreender isso. Hoje nós temos a escolha de escolher que Senhor, é dono. Somos propriedade de quem? Do diabo ou de Jesus? Somos manipulados, servos de quem? Do diabo ou de Jesus? Ah, pastor, eu não consigo me libertar desse pecado. Então você é escravo desse pecado. Esse pecado é senhor sobre a sua vida. Ah, eu não consigo me libertar de prostituição. Então prostituição é senhor sobre a sua vida, porque ela te vence. Ah, eu não consigo me libertar do cigarro. Então o cigarro é o senhor, ele te domina. Eu não consigo me libertar da bebida. Então a bebida é o senhor. O que Jesus fez na cruz, ele foi lá e pagou o preço. Encravou na cruz, rasgou o escrito de dívida que era contra nós e nos libertou. Somente um parente, segundo Levíticos 25, somente um familiar podia resgatar. Por isso o Senhor nos predestinou, toda a humanidade, a ser filhos, aqueles que creem no Senhor, aqueles que buscam, aqueles que se rendem, aqueles que reconhecem o senhorio de Deus. Mudam de Senhor. Não é mais a bebida que é Senhor, não é mais a prostituição que é o Senhor, não é mais a mentira, não é mais a droga que é Senhor, e sim, Jesus é o Senhor, Salvador, resgatador, redentor das nossas vidas. Só que Jesus não nos resgata para sermos escravos, mas para sermos livres. E às vezes usamos essa liberdade para a libertinagem. Não devemos usar a liberdade que o Senhor nos deu para fazermos o que desagrada ao nosso Senhor Jesus. Que nós possamos compreender, hoje o Senhor quer libertar de tudo aquilo que tem vencido a nossa vida. Por isso é importante não sermos fracos em Deus. Eu vejo tantas pessoas lutando com pornografia. Misericórdia do Senhor. Lutando com pecados que a gente usa uma linguagem para o pessoal entender, pecados de estimação, pecados bobos, mas destroem, nos fazem escravos disso. Que nós possamos ser libertos, entender e clamar: Jesus, me resgata,
Jesus pagou na cruz o preço por esse pecado e Ele tem poder para resgatar a minha vida desse pecado, para pagar essa dívida e me libertar e me tornar escravo livre dele, uma pessoa liberta, não para ser escravizado, mas para ser livre em Jesus. Que Deus te abençoe, que nós não sejamos dominados pelo pecado, mas sim sermos servos de um Deus que nos ama, de um Deus vivo. Que Deus te abençoe.